Não. Boa tarde, senhores conselheiros. Vamos começar a sessão vespertina do dia 24/6, da segunda turma ordinária da terceira Câmara, da terceira sessão. Boa tarde, doutor Vinícius. Boa tarde a todos. Doutor Walker. Boa tarde a todos. Doutor Jorge. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Doutor Zé Renato. Boa tarde a todos. O meu deu uma parada e voltou. Doutora Larissa. Boa tarde a todos. Rafael. Boa tarde a todos. Doutora Denise. Boa tarde a todos. Peço a gentileza da Fabiana convocar o patrono do item 331 da pauta. 331 não. Minto. 331, é isso mesmo. Farei a convocação, presidente. Ok, obrigado. Jorge, pela primeira vez eu consegui mandar a pauta antes de você. Nunca tinha conseguido. Qual é o item, presidente, por favor? 331. Tá. Obrigado. Qual o relator? 331, a relatoria é da doutora Denise. Hoje só tem Denise agora à tarde e os restantes dos outros dias. Porque hoje ficou à tarde só para IPI. E parece que só a Denise tinha IPI. Boa tarde, doutor Diego. Boa tarde, doutor Gilson. Então, vamos julgar agora o item 331 da pauta. Final 2008, 28 da empresa Bahia Experience. Me diga uma coisa, speciality, né? As matérias são similares? São idênticas, presidente. São iguais. Então, só para saber a dinâmica aqui do patrono, ele vai querer fazer numa sustentação, pega tudo? Posso fazer apenas uma sustentação, presidente? Só tem uma diferença dos outros dois processos. O paradigma teve a conversão de diligência no último julgamento e a diligência já foi cumprida. Nos outros dois paradigma, só que ele não é um processo repetitivo, não, senhor? Não, ele quis dizer esse primeiro que a gente vai julgar, presidente. Então tá. O principal, Tudo bem. As matérias são iguais, as decisões são iguais, os recursos são iguais, é por isso que eu me referi ao paradigma, mas esse primeiro caso já houve a conversão do julgamento de diligência, a diligência já veio cumprida. Nos outros casos não houve, então tem uma diferença. Tudo bem, vamos fazer assim, o senhor faz a sustentação, e aí, havendo o que houver de diferença, o senhor pontua e a gente faz algum tipo de diálogo sem cercear a sua fala, tá bom? Eu agradeço, presidente. Ok. Então, eu passo a palavra à relatora, a doutora Denise. Presidente, muito obrigada. Em julgamento, a matéria relacionada a pedido eletrônico de ressarcimento, transmitido pela interessada, assim identificada, com o fim de pleitear o saldo credor de IPI apurado ao final do primeiro trimestre de 2004, com fundamento no artigo 11 da Lei 9.779 de 99 e a Instrução Normativa 33 de 4 de março de 99, composto por a. Crédito presumido de IPI, com a forma de ressarcimento das contribuições para o PIS e para COFINS incidentes sobre as aquisições do mercado interno, de insumos correspondentes à matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, bem assim, de energia elétrica e combustíveis utilizado no processo industrial de bens destinados à exportação para o exterior, apurado conforme regime introduzido pela Lei 10.276 de 2001 e regulamentado pela Instrução Normativa 69 de 6 de agosto de 2001, no valor de 395 mil, e B,
créditos básicos do IPI escriturado no próprio trimestre no valor de 39 mil. A autoridade fiscal homologou a compensação declarada até o limite do crédito deferido no valor de 163 mil, assim discriminados, 125 mil de crédito presumido de IPI e 37 mil de crédito básico. O contribuinte ingressou com a liminar ajuizada em mandado de segurança para que fosse determinado o julgamento dos pedidos de ressarcimento dentro do prazo de 30 dias. Consta do parecer que foram constatadas divergências quanto aos créditos informados no PRDCOMP. Quanto ao crédito presumido IPI, foram glosados insumos que não dão direito ao crédito. Tratamento de água efluente, de ajuste de pH, regeneração do leite misto, tratamento de água utilizado nas torres de refrigeração e nas caldeiras industriais para fim de geração de vapor, na produção de eventual energia elétrica e para prevenção de incrustações, controle de pH dos condensados de osmose reversa, inibidor de corrosão, para evitar a corrosão dos equipamentos de refrigeração. Foram glosados ainda nos lançamentos no balancete contábil referente a ácido sulfúrico e soda cáustica, incluindo no cálculo presumido, quando utilizados no ajuste do pH e de afluentes, bem como aquisições do grupo Químicos Outros, conforme tabelas de folhas tais, posteriormente enquadrado como material auxiliar de produção. Aqui embaixo está listado todos os materiais que foram nomeados como Químicos Outros. Foram glosados valores de insumos aditivo berol e sulfato de sódio, haja vista que, conforme a informação do próprio contribuinte, foram adquiridos no exterior, em desacordo com a legislação que prevê a aquisição somente no mercado interno. Quanto ao aditivo berol, apesar de não constar na planilha, este compôs indevidamente a base de cálculo do crédito presumido apurado pelo contribuinte. Quanto ao sulfato de sódio, intimado o contribuinte apresentou somente algumas notas fiscais relacionadas à aquisição mediante importação. No insumo da madeira, conforme a memória de cálculo apresentada pela interessada, estão incluídos o custo de madeira em pé, serviço de corte, descasque, baldeio de colheita, seguro, estradas, outros, frete para a fábrica, glosados-se os custos de frete, que não estão incluídos no preço do produto, vinculado à nota fiscal de aquisição, bem como serviços que não tiverem incidência da COFINS. Merece reforma os valores considerados pelo contribuinte relativamente aos custos mensais do cavaco, toras picadas, denominadas serviços internos, transformação de toras de cavaco em cavacos sobre quais não incide COFINS. O mesmo relativo aos outros componentes de custo de madeira, indicados pela interessada nas planilhas de folhas tais. Serviço de corte, descasque, baldeio, pelos quais seguem os mesmo entendimento conforme as notas fiscais de folhas tais. Quanto aos custos, seguro, estrada e outros previstos na folha tal, a interessada foi intimada a abrir a conta de forma a permitir uma visão detalhada dos valores individualizados, limitando-se a interessada a anexar no presente processo a planilha na qual informou valores de apropriação de seguros com mera indicação de números de apólice, não apresentando prova de que tal despesa compõe o valor do produto madeira. Glosa de insumos, vestimentas. Quanto ao saldo IPI, com fundamento no artigo 11 da Lei 9.779 e IN 33 de 99, analisou o valor do crédito solicitado à vista do livro tal, constatando a aquisição de produto das segundas quinzenas dos meses de janeiro e fevereiro de 2004, a empresa Odel Nalco Brasil, o qual não se enquadra no conceito de insumos de produção conforme a Lei 9.779 e parecer 65 de 79 publicado, pois se destina a inibidor de corrosão, ao tratamento de água, industriais para caldeiras, tornando-se tais aquisições passíveis de glosa, porque não se enquadra no conceito de insumos, produto intermediário e material de embalagem, na forma do regulamento IPI do parecer normativo 65 de 79. Cientificado do deferimento parcial do seu pedido, houve a manifestação de inconformidade,
A DRJ de Salvador, nos termos do acordo número tal, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada para reconhecer a possibilidade de crédito quanto aos fretes de matéria-prima, madeira, até a fábrica da recorrente, em uma situação específica, tendo em vista o regime especial concedido pelo Estado da Bahia, e aqui abaixo eu transcrevo a emenda. E resignada, a interessada apresentou recurso voluntário, e aí eu vou deixar para o patrono que vai fazer a sua defesa. CARF proferiu uma resolução para converter os autos à unidade de origem para a realização de diligência fiscal, a fim de esclarecer os seguintes pontos. O crédito foi inicialmente reconhecido pela DRF e, posteriormente, após a manifestação de conformidade, ter sido promovida, parcialmente reconhecer a possibilidade do crédito quanto aos fretes de matérias-primas até a fábrica da recorrente. O ponto a ser esclarecido de respeito à contratação de serviços de corte, descasque, laudeação, etapas que transformam o produto adquirido no insumo de toras de madeira que é utilizado para seu processo produtivo. A recorrente aduz que a madeira em pé, antes de qualquer processo de beneficiamento da empresa Coneper Florestal Limitada, e ainda em sede da vendedora, contrata os serviços de corte, descasque e baldeação, etapas que transformam o produto adquirido no insumo, toras de madeira, que é utilizado no seu processo produtivo. Posteriormente a essa etapa, a madeira é transportada até a sede da recorrente, afirma que todo o custo necessário à transformação da madeira em pé no insumo por ela utilizado deve ser considerado junto dos documentos. Quanto a esses aspectos esclarecidos, o CARF determinou a diligência, determinando que seja intimada a recorrente, a fornecer planilha detalhada de todos os custos que entende necessário o processo relacionado à aquisição de madeira, juntando cópias, notas fiscais e aquisição destes. Comprove a opção do crédito alternativo na forma da Lei 10.267 de 2001, que a autoridade preparadora se manifeste expressamente sobre a planilha, que seja recorrente ao final intimada e após concluso os autos retornam para o julgamento. Após os esclarecimentos prestados pela recorrente, seguiu a conclusão substanciada no relatório fiscal de folhas tais, nos seguintes termos. Mediante a análise apresentada, se constatou divergência de valores comparada com a planilha do demonstrativo de crédito apresentada à época na análise do presente crédito, explicitamente em abril de 2003, conforme planilha anexa ao processo à época da análise do crédito, o valor relativo aos serviços de corte, descasque e baldeio soma 595 mil, entretanto, em atendimento à resolução, o contribuinte apresentou planilha cuja a soma de tais serviços corresponde a 951. Verificando-se que o valor de 595 mil corresponde ao somatório das notas fiscais. Aí ele apresenta a planilha, relativamente à composição pela opção do crédito alternativo da Lei 10.267, o contribuinte, em sua resposta ao termo de início, apresentou o CTF do último trimestre do exercício anterior, bem como informou que tal declaração não possui o campo de possibilidade de comprovação da opção do crédito, a comprovar a opção do crédito alternativo de 10.276 de 2001, nos termos da IN 6901. Com relação à resposta da diligência, a recorrente afirma que a diferença se dá em razão da possibilidade de se levantar toda a documentação necessária e a antiguidade das operações. Destaca que à época foi juntada a documentação que sustenta o crédito, hora pleiteado, e sobre a diferença nos cálculos, ele diz que note-se que não houve irregularidade nos números informados pela recorrente, houve uma leitura equivocada das rúbricas, a nota fiscal referente ao regime especial mensura o real custo do insumo de madeira. Passo seguinte, o processo foi remetido ao CARF e distribuído à minha relatoria. Esse é o relatório, presidente. Doutor, são 14 horas e 31 minutos, o senhor tem 15 minutos regimentais. Obrigado, presidente, ilustres conselheiros, colegas membros dessa segunda turma. Eu tomarei muito pouco tempo dos senhores,
Usarei meu tempo apenas para esclarecer algumas questões de fato desse processo e a interpretação que a recorrente faz da legislação, em especial da Lei 10.276 de 2001. Foi muito bem relatado pela conselheira Denise, é um pedido de ressarcimento de crédito de IPI, como ressarcimento às operações de exportação da empresa, ou seja, como crédito do IPI, crédito presumido de IPI, como ressarcimento de PIS/COFINS para as exportações, para as empresas exportadoras. Então, a primeira colocação que a recorrente faz é no sentido de que a Lei 10.276 deve ser interpretada de acordo com a finalidade desse regime. A gente não pode esquecer isso. Esse regime foi criado para fins de incentivar as exportações. E, portanto, quando a fiscalização ela empreende uma interpretação, a base de cálculo dos créditos, desse crédito presumido deveria ser apenas os insumos, segundo a legislação do IPI, na opinião da recorrente, há um claro equívoco interpretativo. A leitura do artigo 1º, parágrafo 1º, e dos seus 2 incisos, demonstram que a base de cálculo para cálculo desse crédito presumido é algo muito maior do que apenas os insumos que são levados em consideração pela legislação do IPI. O que a fiscalização fez? Ela dividiu, a gente pode dividir para fins didáticos, o processo é muito complexo do ponto de vista de vários itens, mas para fins da sustentação, nós podemos dividir as glosas em 3 blocos. O primeiro bloco, os blocos de uma série de produtos químicos, em que a fiscalização fez uma avaliação do que pode ser base de presumido, com base na legislação do IPI. Olha, os produtos que são consumidos em contato físico final da... Doutor, Barulho aí. Estava cortando, doutor. Deixa eu... Eu estava ouvindo um barulho também, mas eu vi que estava todo mundo no mudo e não é aqui. Eu achei estranho. Eu estou no escritório aqui, não tem barulho nenhum. Não, eu estou, na verdade, eu não estou preocupado com o barulho, eu estava preocupado com a fala que dava uma falha. Eu vou mudar a conexão aqui, presidente, eu acho que melhora. Me dê um segundo, por favor. Sim. Me ouve agora, presidente? Sim, ouço. Pode continuar, eu acrescentei 1 minuto na sua fala. A gente tem as redes aqui no escritório e no final eu termino colocando o 4G do celular, termina funcionando às vezes melhor, por incrível que pareça. Mas, para fins de... Eu vou tentar ser bastante breve. São 3 blocos. Um primeiro bloco é o bloco de uma série de insumos, ácido sulfúrico. Ele diz, olha, eu vou fazer uma avaliação utilizando a legislação do IPI, crédito físico. O que não tem contato direto com o produto final, eu gloso como base de cálculo para cálculo do crédito presumido. Então, por exemplo, ácido sulfúrico. Eu vi que uma parte do ácido sulfúrico é utilizado no branqueamento da celulose. Então, esse eu dou. Mas do ácido sulfúrico que você, por exemplo, usa para tratar água, como não tem um contato direto com o produto final, eu gloso. Então, tem esse primeiro bloco de créditos, um valor pequeno, dentro da representatividade dos créditos dos 3 processos. O segundo bloco é um bloco de despesas, de custos de produção, que são incorridos pela recorrente para transformar a madeira em pé em madeira em tora. Como é que funciona o processo de aquisição desse insumo da Bahia, da Bracel hoje em dia, da Bahia Special Cellulose? Ela compra de uma outra empresa, que é a Copené, a madeira em pé, a madeira plantada. Então, essa empresa que produz os eucaliptos vende para a recorrente a madeira plantada lá na terra. E aí tem um custo de madeira, que o fiscal disse, esse custo eu reconheço. Desde o despacho decisório, os custos para a compra da madeira em pé foram reconhecidos como custo de produção da recorrente.
Só que a recorrente sempre alegou o seguinte: olha, o meu custo de produção, o custo do meu insumo é muito superior ao valor que eu pago pela madeira plantada. Porque o insumo para a produção da celulose não é a madeira plantada, é a madeira em tora, e depois ainda há uma transformação dessa madeira em tora em cavacos, que é o terceiro bloco. Para o segundo bloco, a recorrente sempre defendeu que ela precisava contratar uma série de serviços de corte, descasque, baldeio e transporte dessas árvores que ficam em mais de 20 cidades aqui na Bahia, né? São áreas enormes. O transporte dessas madeiras em toras, desses vários municípios onde ficam essas florestas, para a fábrica. Isso é um custo de produção, de transformação da madeira em pé em madeira em tora. Depois, esse é o segundo bloco que eu estou mencionando. Depois há um terceiro bloco, e esse terceiro bloco depende de uma argumentação um pouco mais complexa, um pouco mais sofisticada do que o que seria necessário para deferimento do crédito do segundo bloco, porque para o terceiro bloco de formação do custo de produção é o que a fiscalização chama de serviço interno. Ou seja, a recorrente pega a madeira em tora, que chegou ao seu estabelecimento, e ela incorre em uma série de custos de produção para transformar essa madeira em tora em cavacos. E esses custos são custos internos. Eles são contabilizados no razão, eles seguem o CPC 16 para fins de contabilização dos custos de produção, mas para esse terceiro bloco de matérias necessárias para fins de formação do custo de produção, nós não temos documentação, não temos nota fiscal, porque foram o que a fiscalização chama de serviços internos. Ou seja, é custo de produção, está contabilizado no razão da empresa, mas esses custos não são formalizados mediante uma nota fiscal, porque são custos incorridos internamente pela recorrente. Por que a gente divide em 3 blocos? Porque para o terceiro bloco, haveria necessidade do Conselho fazer a interpretação que nós fazemos da Lei 10.276, no sentido de que todo esse regime foi construído para desonerar as exportações. Ora, se ele foi construído para desonerar as exportações, e a gente faz aquele cálculo do fator, né, 0,0365, ele faz uma proporção entre a totalidade das receitas de exportação e a totalidade das receitas, incluindo as receitas do mercado interno, menos o custo de produção, e chega a uma alíquota. Tudo isso para fins de desonerar o sujeito que exportava mercadorias à época, sem a possibilidade de recuperação de crédito, ou seja, para evitar a não cumulatividade e incitar o regime de PIS/COFINS vigente à época. Então, esse terceiro bloco demandaria uma interpretação tal como essa, por este colendo conselho, por essa colenda turma. Para o segundo bloco, que são os custos de formação, que são consubstanciados em notas fiscais emitidas pelos fornecedores da recorrente, a interpretação é muito mais singela. E é por isso que nós dividimos essas matérias em 3 blocos. Na nossa opinião, basta uma leitura muito rápida da lei para verificar que, diferentemente do que diz o despacho decisório e a decisão de primeira instância, a base de cálculo para formação desse crédito presumido não é apenas os insumos, material de embalagem e matéria-prima. Não são matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem. A lei fala que dará direito a crédito à aquisição de insumos, inciso 1, correspondentes à matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem, bem assim de energia elétrica e combustíveis adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo. Inciso 2, correspondente ao valor de prestação de serviços decorrente de industrialização por encomenda, na hipótese em que o encomendante seja contribuinte do IPI na forma da legislação deste imposto. Portanto, de maneira muito direta, a legislação impõe que a base de cálculo para cálculo desse crédito presumido seja algo diferente do que apenas o que poderia ser considerado como insumo no âmbito da legislação do IPI. Houve a conversão do julgamento em diligência, a empresa buscou essas notas fiscais. Nesse processo, inclusive, existiam poucas notas fiscais para esse segundo bloco de formação do custo de produção. Nos outros 2 processos existem muito mais notas, mas nesse processo em especial existiam poucas notas.
o CARF decidiu pela conversão do julgamento de diligência, nós juntamos as notas fiscais que conseguimos recuperar, e o resultado da diligência foi, olha, o contribuinte juntou parte das notas fiscais que comprovam parte dos créditos que ele alegava para fins de cálculo do crédito presumido. E aí a resposta da diligência vem com um tom do tipo, olha, viu que ele não comprovou tudo? O que a recorrente pleiteia ao Conselho é que, bom, comprovada apenas uma parte, foi uma parte significativa, que seja deferido o recálculo do crédito com base nas notas que foram trazidas aos autos pelo contribuinte. Então, as notas que foram comprovadas, que sirvam para recálculo do crédito, levando em consideração como custo de produção as notas decorrentes do corte, do descasque e do baldeio, para fins de transformação da madeira em pé, da madeira plantada, para a madeira em tora. Isso de maneira subsidiária, caso o Conselho não entenda por deferimento do crédito como um todo, tendo visto os argumentos de interpretação finalística da 10.276. Superado o ponto, presidente e demais conselheiros, nós temos apenas mais 2 pleitos. Um pleito de que seja deferida a correção desses créditos pela Selic, nos termos do que o STJ já decidiu, e nos termos do que vem sendo a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais, e, por fim, de que esse recálculo leve em consideração para fins de cálculo do fator que está na lei, o número que consta na lei, que é de 0,0365. No anexo da lei, ele diz, olha, o crédito vai ser calculado com um fator. Como é que você acha o fator? 0,0365 vezes RX dividido por RT menos C. O fiscal usa 0,03 ao invés de 0,0365. E isso dá uma diferença relevante, como se trata de aplicação da lei, matéria de ordem pública. A recorrente pede, através de seu patrono da tribuna, que o Conselho se manifeste expressamente sobre a necessidade de aplicação do percentual que consta na lei 10.276. E aí, presidente, sem precisar realizar uma nova sustentação para os outros 2 casos, os casos são idênticos, as decisões são, inclusive, ipsilíteres, eu diria, claro que com apenas as adaptações dos períodos, eu faço apenas uma observação. Diferentemente do que constou nesse caso, nos outros 2 casos ainda não houve a conversão do julgamento em diligência. E, portanto, apesar de existirem uma série de notas que foram juntadas por amostragem, não houve lá a oportunidade de que o julgamento fosse convertido em diligência para que o contribuinte juntasse todas as notas que dão conta do seu crédito. Então, o que a recorrente pleiteia é que esse caso, em que já houve a conversão do julgamento de diligência, haja uma decisão de mérito, mas que nos outros 2 casos, o Conselho, seguindo já o precedente do primeiro caso, converta os 2 últimos julgamentos dos 2 próximos casos em diligência para fins de comprovação da formação do custo de produção para cálculo do crédito presumido. Eram essas as minhas colocações, eu fico à disposição para esclarecer qualquer matéria de fato. Agradeço ao patrono, passo a palavra à relatora. Sim, senhor presidente. O recurso é tempestivo, porém deve ser conhecido apenas em parte. Relativamente aos custos de frete, de transporte, frete de madeira para o parque industrial da empresa, trago à colação a manifestação da decisão recorrida. Aqui, eu vou dispensar a leitura, aqui ela diz que, tendo em vista que o registro diferenciado do frete pago pela empresa, consolidado no final do mês, de forma peculiar, autorizada pela Secretaria do Estado da Fazenda do Estado da Bahia, não permite caracterizar sua inclusão na base de cálculo do crédito presumido apenas em razão de tais valores não constar na nota fiscal de aquisição da matéria-prima. Cabe a reforma do despacho decisório para acatar os valores de frete no transporte da matéria-prima das florestas até a fábrica. É o seguinte, o contribuinte, vou explicar que é mais fácil, o contribuinte ele tem um regime especial que dispensa o conhecimento de transporte na nota. E por conta disso, a manifestação de inconformidade foi deferida no caso do frete.
Assim, altere-se a base de cálculo do crédito presumido para incluir o valor do frete, considerando que nos autos somente constavam, para fins de comprovação, cópias de notas fiscais referentes de serviços de transporte de madeiras de folhas tais, considerando o fator tal, relativa ao produto, resultando, mantendo-se integralmente os demais valores já apurados no despacho decisório. Verifica-se que a decisão era recorrida e considerou na base de cálculo do crédito IPI os valores relativos ao frete, tendo em vista o regime especial concedido pelo Estado da Bahia, de sorte que não resta interesse de agir da recorrente quanto ao particular. Eu não sei se eu posso continuar, presidente. Senhores, aqui alguém gostaria de... Vamos votar esse não conhecimento dessa matéria? Vamos a uma deliberação, então, que o Walker parece que quer deliberar. Foi não, Walker? Acho que alguém caiu aí, né? A Denise caiu. Desculpa, eu fui fechar o áudio e fechei a câmera. Eu só queria um esclarecimento. Aqui não são duas rubricas diferentes, uma de transporte e outra de frete? Porque o fundamento aqui é diferente, não é? Ou é a mesma coisa? Não, é a mesma coisa. Por isso que eu coloquei transporte / frete. Porque no começo da decisão ele fala, os serviços de transportes tais. Quanto ao frete, não são rubricas diferentes? Ou é tudo a mesma coisa? Eu acho que, no meu entendimento, é tudo a mesma coisa. Ele deve Para mim, pareceu que são coisas distintas, né? Não um é o frete lá para trazer a madeira, e outro é o serviço de transporte. Que eu presumo que seja tirar do caminhão e levar lá para a fábrica, ou não? Não sei. Só essa dúvida me surgiu quanto a isso. Porque essa palavra que a decisão colocou quanto ao frete, me levaria a uma distinção aqui de tipos de serviço, mas... Tudo bem, vamos... Walker, queres que eu leia a decisão aqui que foi... Não, eu já li a decisão. Esse trecho que você mencionou, eu já li. Por isso mesmo que me trouxe a dúvida. Ele fala porque... o mesmo... É que primeiro ele fala assim, os serviços de transporte discriminado na nota. Depois ele fala, quanto ao frete, é que, na verdade, no meu entendimento, o transporte e o frete é a mesma coisa. Ele que mudou ali, porque no caso seria do plantio, onde ele pega a madeira e traz para a fábrica para industrialização. Então, tudo bem. Vamos confirmar com o patrono, porque aí fica... sem nenhum tipo de desconfiança da relatora, mas aí já deixa consignado, inclusive, que a gente está fazendo de acordo com, inclusive, com a anúncio do próprio patrono. Doutor, o frete, cadê o senhor? Sumiu. Cadê? Sumiu geral. Bom, então... Ele caiu. Eu vou esperar ele retornar. Eu estou sem acesso também, tá? Eu processo de novo. De novo? Doutor, esse frete, transporte é a mesma coisa, é isso? Bom, eu não tenho certeza, presidente, mas eu acho que é a mesma coisa. Tá? Mas ok, então vai ser tratado como a mesma coisa, então, se o próprio patrono não tem absoluta. Doutor, bom, então, alguém mais quer algum esclarecimento sobre esse capítulo? Podemos votar, então, o conhecimento? Caiu um lenço aí em algum lugar aí. Doutor Vinícius. Relatora. Doutor Walker. Relatora. Doutor Jorge. Relatora. Renato. Relatora, presidente. Raíssa. Correlatora. Rafael. Eu acompanho a relatora, presidente. Também acompanho a relatora pelo não conhecimento, por falta de interesse recursal. Agora vamos à parte conhecida. Da preliminar de nulidade. Em sede de preliminar, é alegado nulidade do despacho decisório, tendo em vista a ausência de modificação específica da glosa de parte dos créditos pleiteados, comprometendo o exercício de direito de defesa da recorrente. Não tem como prevalecer a nulidade pretendida. Contrariamente ao afirmado na preliminar em comento, o despacho decisório expôs com clareza os motivos do indeferimento das pretensões
creditórias da recorrente, fundamentando com indicação do aspecto fático e jurídico e indicação precisa dos documentos e informações coletadas durante o exame manual dos documentos alvo da análise feita pela autoridade competente, tendo sido permitido à interessada demonstrar em contrário e acarrear documentação que pudesse alterar o resultado final da diligência e que motivou o despacho decisório, possibilitando o exercício da ampla defesa por parte da interessada. Da simples leitura do despacho decisório, de folha 569, deve emitir juízo de valor. Sem emitir juízo de valor, percebe-se que o mesmo encontra-se perfeitamente motivado, conforme determina a legislação em regência. Mais especificamente no item 25, está exposto de forma clara os motivos determinantes da negativa em relação aos produtos utilizados no tratamento da água. Aqui ele elenca quais são os produtos e ele diz: os processos descritos no parágrafo anterior têm, por fim, o tratamento da água utilizado tanto nas torres de refrigeração, bem como nas caldeiras industriais para fins de geração de vapor. As torres de refrigeração têm função de fornecer água para os trocadores de calor, que são estruturas com finalidade de resfriar os produtos da planta industrial, sem contato direto com os insumos. Este, portanto, é contínuo, onde a água esfria, aquece, resfriando os produtos e retorna à torre de refrigeração, onde é novamente resfriada. Já as caldeiras industriais são equipamentos nos quais são gerados vapor de diversas pressões, em quais tem por finalidade a geração de energia, decorrente da utilização de valor superaquecido de média e de alta pressão de forma de controle da temperatura em reações químicas auxiliares no processo de destilação, etc. Também sem contato direto com os insumos. Deve deixar consignado que eventual produção de energia elétrica mediante a utilização de vapor, por parte da interessada, utilizando caldeiras e turbinas, não gera direito ao crédito presumido do IPI, haja vista a legislação fazer a energia elétrica adquirida com incidência das contribuições do PIS e COFINS. O fato de a recorrente não concordar com a tese não significa que houve cerceamento de defesa. Registre-se ainda que as hipóteses de nulidade estão previstas no artigo 59 do Decreto 70.235 de 72, e se refere a atos e termos lavados por pessoa incompetente e despachos e decisões preferidas por autoridade incompetente ou preterização de direito de defesa, circunstâncias que não se configuram no presente caso. Não há, portanto, que se acatar a pretensão de nulidade. Dessa forma, nenhum vício de motivação ou mesmo qualquer cerceamento de defesa pode ser imputado ao despacho decisório, que trouxe as informações necessárias de pleno conhecimento das razões do fisco do indeferimento do pleito. Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade do despacho decisório. Alega também nulidade da decisão recorrida por negativa da realização de diligência, sem justificar o real motivo da sua negativa, notadamente diante do fato de que não há de serem produzidas no bojo do processo administrativo fiscal todas as provas necessárias ao aclaramento dos fatos debatidos, em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. A turma julgadora qual entendeu que não se encontrava presente as condições de deferimento dos pedidos de diligência formulados com fundamento no artigo 18 do Decreto 70.235 de 72. Nos dizeres da decisão recorrida, apesar de facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a realização de diligência, em conformidade com o artigo 16 do Decreto 70.235, compete à autoridade julgadora decidir sobre a sua afetivação, podendo ser indeferidas e considerar imprescindíveis, uma vez que as diligências e perícias têm como fim servir para a formação do livre convencimento do julgador. Aqui eu estou lendo a fundamentação da DRJ na negativa da diligência. O artigo 333, inciso 1º do CPC, dispõe que cumpre ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitucional de seu direito, a qual, no caso, deveria ser produzida pelo próprio manifestante, autor do pedido de ressarcimento e declaração de compensação, apreciadas pela DRF, que fundamentou o deferimento parcial do despacho decisório. Ademais, os ônus de demonstrar o direito ao crédito é daquele que pleiteia, juntando aos autos elementos de provas que precisa possuir.
perfeitamente fundamentada a decisão, não há que se considerar nulidade da decisão. O recorrente postula ainda a juntada posterior de documentos. Nesse caso, deve ser esclarecido que o momento para a juntada dos documentos e que fundamenta as alegações de defesa é quando da apresentação da manifestação de conformidade, artigo 15 do Decreto 7235 de 72. Os parágrafos 4 e 15 e 5 do artigo 16 do citado decreto estabelece que a preclusão da juntada da prova documental após a apresentação de impugnação, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, deslize a contrapor os fatos e razões posteriores trazidos aos autos, sem comprovação da ocorrência de uma delas condições, não há que se falar em juntada de posterior de documentos. Presidente, essa é a parte preliminar. Posso continuar? Sim, pelo que eu vi aqui, tem uma questão de homologação tácita também, né? Sim, até a próxima questão agora. Sim, e aqui é aquela questão do... Você pode resumir. Ele fala aí a gente pega todas as preliminares e julga todas elas numa... Sim. Aqui ele cita o artigo 24 da Lei 11.557, que é obrigatório que seja proferida a decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias. Aí eu afasto porque não tem a ver com o pedido de homologação em si, né? Ainda trouxe aqui o voto do Vinícius, que foi citado em sessão de ontem. E aí eu afasto que não acolho o pleito da contribuinte recorrente à possibilidade da existência de suposta homologação do pedido de ressarcimento. Não há na lei que diga o prazo da homologação tácita nos pedidos de ressarcimento. E vem o direito próximo agora. Ok, então agora vou passar aqui o voto das preliminares aqui. Senhores, está em deliberação? Alguma consideração? Então vamos ao voto. Doutor Vinícius. Com a relatora. Ok. Doutor Walker. Sem som, Walker. Sem som, Walker. Com a relatora. Minha internet está picotando também. Essa tua fibra ótica aí, hein, meu amigo? Doutor Jorge. Com a relatora. Doutor Zé Renato. Com a relatora, presidente. E doutora Larissa. Com a relatora. E doutor Rafael. Você pode repetir, Rafael? Ficou... Desculpa, eu acompanho a relatora, presidente. Obrigado. Eu também acompanho, eu só queria fazer uma observação, doutora Denise, que a senhora citou o voto ontem proferido pelo doutor Vinícius, mas me parece aqui que o que ele quer aqui é a aplicação, ele entende que aqueles 360 dias, findo, homologaria o direito ao crédito. Isso. Ele não poderia ter analisado. Isso lá só para deixar claro que lá naquele processo era diferente. Ele queria a homologação tácita, mas ele não usava como base legal a lei, esses 360 dias. Ele queria a homologação tácita do artigo 74 lá da... Depois diferente. que eu falei, eu me toquei de que não era a mesma situação. Mas o voto do Vinícius se adequa ao caso aqui, né, que é a aplicação. Sim, no geral, sim. No geral, sim. É que eu, particularmente, faço outra. O meu voto, eu caio mais para falar que essa norma é mais programática, que, na verdade, ela não tem uma sanção, né? Mas isso não faz diferença. O que importa porque se você coloca aquela questão lá do artigo 74, não é eu não coloquei o artigo 74. Não, você não pôs. Você só ele tem que lembrar que está sendo gravado, né? Então,
Me permita um esclarecimento? Eu acho que não vai mudar nenhuma questão do resultado do julgamento, mas o recurso, conselheira... Questão de fato. Questão de fato. No parágrafo 30 do recurso, há menção expressa 2 vezes ao artigo 74 da 9.430. Ele fala, a teor do que se depreende da 9.430, em seu artigo 74, a administração tributária dispõe um prazo de 5 anos para apreciar os pedidos de compensação e, consequentemente, de ressarcimento. Então, assim, só para dizer... Não tem, tá? Então, foi bom o senhor lembrar, porque a doutora Denise vai poder botar no voto dele e não vai ter embargo. Sim. Aí a gente pode usar... Então, agora pode usar em toto o voto do Vinícius, né, Vinícius? Sim. Eu acho que o que a Denise também já se refere no próprio voto dela, que é porque, como a gente está acostumado a votar essa matéria, doutor, então ela acaba, vamos dizer assim, suprimindo alguns raciocínios e algumas manifestações que a turma já entende, entendeu? Então, assim, mas no voto que ela cita, que é um voto meu, eu abordo essa questão do 74 e também da aplicação desses 360 dias, que não necessariamente... Até aqui no voto, tá no corpo do voto, Vinícius. Você tem toda a razão. Está no corpo do voto dela, tem razão. Sim, o voto está aí, exatamente. Tem. Aqui tá bom, foi abordado, doutor, tá? Beleza. Então, foram rejeitadas preliminares arguídas. Doutora Denise, a senhora com a palavra com o mérito. Doutor Walker, o senhor viu? Desculpa, é só que é uma questão técnica? Ah, tá. Tá bom, já resolveu, já mandou para lá, né? O Walker está sem o processo e eu estou aqui interagindo com o Armando para tentar ver se ele consegue, mas ele já está tentando lá. Pode passar a palavra, pode entrar com a palavra, doutora. Do direito. A recorrente tem por objeto social a atividade de fabricação e comercialização de celulose, o florestamento e reflorestamento, a exploração e importação, a prestação de serviços tecnológicos, a participação de outras sociedades em qualquer outras atividades correlatadas a fins conforme seu contrato social. Consta do relatório fiscal que a interessada produz pasta química de madeira para dissolução de celulose classificada de classificação fiscal NCM 47020000, produto sujeito à tributação do IPI, com alíquota zero, classificada pela TIP do decreto 2092 de 96. Maior parte da produção é destinada ao exterior. Ainda conforme se desprende do relatório acima transcrito, protocolou o pedido de ressarcimento de crédito presumido IPI e, de acordo com a informação constante nos autos, teria optado pelo regime alternativo 10276 de 2001. Feitas essas breves considerações, passa de plano ao mérito. Dos serviços de corte, descasque e baldeio. Em relação aos serviços de corte, descasque e baldeio, a decisão recorrida manteve a glosa por entender que, para efeito do cálculo do crédito presumido, o mero custo ou despesa relativa ao serviço, não constante na nota fiscal de aquisição da matéria-prima, produto intermediário ou de embalagem, ou seja, despesa acessória não incluída no preço de aquisição, não se inclui no valor da base de cálculo para a definição do incentivo. Em contrapartida, a recorrente se insurge quanto à glosa, diz tratar-se de serviços por ela tomados necessários ao seu processo produtivo. Afirma que a decisão recorrida não considerou as peculiaridades do seu processo produtivo para realizar a glosa, ignorando inclusive o regime especial concedido pelo Estado da Bahia. Explica que adquire madeira em pé da empresa Copener Florestal Limitado, antes de qualquer beneficiamento, ainda no local de aquisição, contrata a prestação de serviço para cortar, descascar e baldear a madeira, que, aliada a outros processos químicos, transforma o produto adquirido, tornando-o apto a servir como insumo ao seu processo produtivo. Afirma que o motivo ensejador da glosa que ocorreu em razão de que tais serviços não foram incluídos na nota fiscal. Entretanto, conforme já esclarecido, tal confusão apenas decorre pela desconsideração
por parte do fisco federal do regime especial concedido pelo fisco estadual, posto que, se fosse considerada a nota fiscal emitida em conformidade com o regime especial, a argumentação da glosa seria totalmente desconstituída. Alega ainda que, ao chegar ao estabelecimento da requerente, é emitida uma nota fiscal de entrada, consolidando o real custo daquele insumo, conforme lhe autoriza o regime especial concedido pela administração tributária do Estado da Bahia. Diz ainda que a nota fiscal referente ao regime especial mensura o real custo do insumo madeira, ou seja, o valor total do custo de madeira em pé, mais todos os serviços agregados à sua transformação no insumo, horas de madeira. Inicialmente, importa lembrar que a sistemática da apuração do crédito presumido de IPI, como ressarcimento das contribuições do PIS e ECOFINS, enunciado na Lei 10.276/2001, está intrinsecamente ligada ao regime de crédito presumido estabelecido pela Lei 9.363/96, de maneira que o arcabouço normativo deste regime se estende em grande medida àquele outro, conforme dispõe o artigo 1º, parágrafo 5º da Lei 10.276/2001. Como se vê, todas as normas trazidas na Lei 9.363/96 devem ser aplicadas ao regime alternativo estabelecido pela Lei 10.267. Nessa linha, os artigos 2º e 3º da Lei 9.363, a seguir transcritos, trazem importante regramento a ser aplicado na apuração do crédito presumido do regime alternativo. A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação de um valor total das aquisições de matéria-prima, produto de embalagem, material produtos intermediários e material de embalagem. A apuração do montante do valor das matérias-primas, material de embalagem, será efetuada nos termos das normas que regem a incidência da contribuição das referidas no artigo 1º, tendo em vista o valor constante na respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produto exportador. Eu só leio os principais trechos da lei para conhecimento. Com relação especificamente ao benefício em questão, a Instrução Normativa 69, de agosto de 2001, que dispõe sobre o cálculo e utilização da apresentação das informações do regime alternativo de crédito presumido IPI, institui medida provisória 2 de 202-1, de 26 de julho de 2001, que assim procede no artigo 15, inciso 2º, diz que as matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem e os combustíveis utilizados no processo industrial que geram direito a crédito presumido serão apurados com base nos documentos fiscais das respectivas aquisições. Os dispositivos transcritos, observa-se que a base de cálculo do crédito presumido de IPI deverá ser determinada a partir do valor total das aquisições das matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, apurado com base nos documentos fiscais das respectivas aquisições. Em outras palavras, a aquisição das despesas acessórias, como no caso de corte e descarte, que é o baldeio, ingressam à base de cálculo desde que estivessem incluídas no preço do produto. A própria Receita Federal do Brasil já dispôs na pergunta 14, capítulo 20, das perguntas e respostas da pessoa jurídica, em 2017, que as despesas acessórias somente integram a base de cálculo do benefício se forem cobradas ao adquirente, ou seja, se estiverem incluídas no preço do produto, exclusivamente na nota fiscal de aquisição. Aqui ele fala do transporte, mas também fala dos serviços, no caso de aquisições, despesas acessórias, o frete somente integra na base do cálculo, presumido quando cobrados ao adquirente, ou seja, quando estiverem incluídas no preço do produto. Tratando-se de benefício fiscal, a interpretação de tal permissivo legal deve ser absolutamente literal, como determina o artigo 111 do CTN. A meu ver, a emissão da nota fiscal de entrada, consolidando o real custo do insumo para fins de ICMS, em conformidade com o regime especial concedido pela Administração Tributária do Estado da Bahia, não autoriza a inclusão de tais serviços ao crédito presumido do IPI, como defendido pela recorrente. No presente caso, os serviços de corte, descasque ou baldeio não estão incluídos no preço real da aquisição da matéria-prima madeira, como determina a legislação. Tais serviços
são contratados pela recorrente por terceiros, configurando nos dizeres da DRJ despesas acessórias não incluídas no preço da aquisição. Ao contrário do frete, em que o conhecimento de transporte vinculado à nota fiscal de aquisição foi dispensada conforme regime especial, ou seja, estamos diante de uma situação específica, tendo em vista o regime especial concedido pelo Estado da Bahia. Ademais, a recorrente coteja aos autos jurisprudência do CARF relacionada a crédito de PIS e COFINS, que difere dos procedimentos em relação ao crédito presumido do IPI, que é mais restrito. No caso, ficou constatado nos autos que tais serviços relacionados são contratados à parte pela empresa adquirente, junto a outras empresas prestadoras de serviço, empresas essas distintas da empresa fornecedora da madeira em pé, conforme se constata das notas fiscais juntadas às folhas tais, consta ainda contrato de compra e venda da madeira, com indicação de que a madeira será cortada, traçada, descascada e transportada pela compradora, ou seja, o ônus é da recorrente. Isso posto, à vista dos elementos dos autos, não procede a argumentação da interessada no sentido por ela pretendido, ou seja, a inclusão dos custos de serviço de corte, descasque e baldeio da base de cálculo do crédito presumido IPI. Dessa forma, correto o despacho decisório emitido pela DRF de Camaçari e o acordo exarado pela DRJ em Salvador, não merecendo correção ou interpretação divergente. É como eu voto essa parte, senhor presidente. Eu vou colher os votos aqui dos conselheiros. Doutor Vinícius. Eu só teria uma observação aqui. Eu acho que o seu voto você já... você tratou do que eu estava assim na expectativa, porque olha só, o doutor Diego aí, ele estava citando na sustentação oral a questão do conceito diferente, vamos dizer assim, adotado pela fiscalização e pela DRJ, que é um conceito de IPI, que é o conceito de insumo do IPI. Você no teu voto aí na linha... já no finalzinho você fala assim, né? Ademais, a recorrente coteja aos autos jurisprudência do CARF relacionado a crédito PIS e COFINS, que difere do procedimento com relação ao crédito presumido do IPI, que é mais restrito. Quer dizer, você só en passant trabalha essa questão do conceito, né? Você trabalha toda a questão da nota fiscal, vamos dizer assim, não ter trazido o valor do serviço, mas se ela trouxesse, isso poderia ser considerado, mas assim, no final das contas, você não atacou muita questão não sei se isso está no recurso, se foi abordado no recurso, ou se só da tribuna aí, pelo doutor Diego. Mas assim, de qualquer forma, se está no recurso, eu penso que seria o caso de você aprofundar essa questão, e aliás, essa questão é extremamente pacífica no CARF, julgou, se não me engano, por isso que se aplica a esse regime do crédito presumido o conceito de insumos do IPI, o conceito de matéria-prima, conceito de material de embalagem do IPI. Não tem assim, discussão, até, se não me engano, é um voto do Valcir, em que ele, inclusive, traz toda a reconstituição histórica disso, parecer 75, então, não sei se é o caso, se no recurso houve essa sustentação batendo no conceito mais amplo, porque da tribuna o doutor trouxe isso como o plano, vamos dizer assim, o pressuposto fundamental da divergência, né? O conceito de insumos está, vamos dizer assim, sendo confrontado, o conceito de insumos que a fiscalização adota e o conceito de insumos que, vamos dizer assim, deveria ser adotado nesse caso do crédito presumido de IPI. Então, eu queria entender se realmente no recurso voluntário ele traz isso com mais, porque você, como eu disse, simplesmente de passar, mas
não discorre sobre o conceito de insumos que a gente está adotando aqui, né? Ou que você está adotando no seu voto. Então tem essa dúvida. O Vinícius, o recurso dele é bem sucinto, é praticamente uma cópia da manifestação de inconformidade, e a única coisa que ele trata de lei, a única lei que ele menciona aqui, ele fala assim, ó, nesse sentido, cumpre a jurisprudência do STJ, no sentido de que o parágrafo 2º do artigo 2º da Instrução Normativa 2397 extrapolou as regras previstas na Lei 9.363/93, ao excluir da base de cálculo o benefício do crédito presumido IPI, as aquisições de matéria-prima e tal, que não são, né, é a única coisa, ele não traz essa discussão que ele trouxe na defesa dele agora aqui. E não tem a ver também ali, eu estava lendo, mas eu vi que não. Ele não traz essa distinção que ele traz, né? Só para colaborar com o julgamento, presidente, se você me permitir um esclarecimento de fato também, e eu acho que não vai mudar o resultado, pelo menos dos 2 votos que já foram emitidos, a nossa argumentação não é no sentido de que deveria haver uma consideração do conceito de insumo da legislação do PIS/COFINS. O que a gente faz é uma interpretação que a 10.276, na hora que ela indica que a base de cálculo do crédito é algo superior, textualmente superior ao que seria só insumo na legislação do IPI, porque ele acrescenta serviços, ele acrescenta energia, ele acrescenta combustíveis. A ideia de que o que a legislação da 10.276 fala é que a base de cálculo deveria ser o custo de produção. Então a gente não chega ao ponto, conselheiro Vinícius, de pleitear que o conceito de insumo para cálculo desse crédito presumido seja o conceito de insumo de essencialidade de PIS/COFINS. Mas a gente também defende que não deveria ser apenas os insumos que são abrangidos pela legislação do IPI, ou seja, não é só crédito físico. Ou seja, é uma interpretação da base de cálculo do crédito com base na própria lei 10.276. Ok. Com a relatora, posso voltar ao foco, então? Mais alguém quer algum tipo de esclarecimento, alguma... Não? Então, vamos votar. Então, pode votar sim, doutor Vinícius. Com a relatora. Ok. Doutor Walker Araújo. Estão me ouvindo? Essas operadoras aí, eu vou te falar, é uma dor de cabeça, viu? Bom, eu vou acompanhar a relatora. Ok. Doutor Jorge. Com relatora. Zé Renato. Com a relatora, presidente. Doutora Larissa. Com a relatora, queria só fazer um pequeno comentário. Denise, que foi curioso que eu pensei uma coisa um pouco parecida com o Vinícius. Se você puder voltar ali rapidinho na sua folha 16, no finalzinho da sua folha 16, quando você transcreve a legislação e diz trazer o regramento a ser aplicado. Aí você destacou o que você considera importante no artigo 2º e no artigo 3º. E para mim, para este caso, fundamental está no parágrafo único. Também, para além do que você colocou, que utiliza-se, eu estou pulando, tá? A legislação do IPI para os conceitos de matéria-prima, produtos intermediários, material de embalagem. Isso aqui, para mim, é muito importante nessa matéria, tanto quanto que você já grifou antes. Não, eu vou acrescentar, Larissa, eu agradeço a tua colocação. Já coloquei aqui, tá? Ok. Ele já está lá, só não está sublinhado, Denise. Ah, tá. Ok. Doutor Rafael? Assim, voto com o relator, presidente. Eu também voto com a relatora, então foi negado o provimento a esse capítulo. Pode continuar, doutor. Certo, presidente. Dos materiais utilizados no tratamento da água. No tocante à inclusão, na base de cálculo do crédito presumido, das aquisições de produtos utilizados no tratamento de água, alega a interessada que, seguindo a linha adotada pelo despacho decisório,
O R acórdão merece reforma também nesse ponto, para aceitar os créditos referentes aos produtos aplicados com tratamento de água, pois esses produtos têm finalidade de produção de energia. No caso, a fiscalização glosou os créditos relativos a esses insumos, por entender que não podem se considerar integrados diretamente ao processo de produção, não configurando insumos para efeito do crédito presumido de IPI, nos termos do artigo 1º, inciso 1º da Lei 10.236 de 2001 e artigo 3º da Lei 9.363 de 96. Ainda restou consignado que eventual produção de energia, mediante a utilização de vapor por parte da interessada, utilizando-se caldeiras, turbinas, não gera direito ao crédito do IPI, haja vista que a legislação refere-se somente à energia elétrica adquirida. Dessa forma, entendo que a decisão recorrida não merece prevalecer, face a jurisprudência reiterada a respeito da matéria, sendo-se destacar, dentre vários julgados, os seguintes. Aqui eu trago 2 julgados. Um da Câmara Superior e outro da segunda turma. O voto do conselheiro José Lima Abud por essas argumentações. Portanto, essa argumentação também não procede. Esse é o tópico, presidente. Senhores, doutor Vinícius. Com a relatora. Doutor Walker. Com a relatora, a gente já tem votos aí citados já pela própria relatora, já, né? Essa água, a gente tem bastante exemplos na área de refrigerantes, bebidas, né? Que utilizam-se a água para limpar garrafas, essas coisas, fazer asepsia, né? Então, isso aí para IPI não dá. Com a relatora. Ok, doutor Jorge. Eu tenho uma boa de volta com a relatora. Doutor Zé Renato. Relator, presidente. Doutora Larissa. Com a relatora. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Também voto com a relatora. Até citou. Mas é o que foi relatora ad hoc, né? Então, não conta. Doutora Denise, pode continuar. Das glosas decorrentes dos chamados serviços internos. Com relação aos serviços internos, defende a recorrente não tratar-se de serviços, mas sim de custo do próprio processo produtivo relacionado à fase de transformação intermediária de madeiras em tora no chamado cavaco, realizados no pátio da empresa, por funcionários da empresa e conforme a interessada tem por custo. Segundo a DRJ, acompanhando o posicionamento adotado pela autoridade fiscal, diz que no referido serviço foi indevidamente adicionado ao custo da madeira, uma vez que não há como incluir na base de cálculo do crédito presumido os custos internos do manifestante, sobre os quais não há incidência de PIS e COFINS, pois, por definição, não há como serem acatados no cálculo do crédito presumido IPI os insumos e os custos fornecidos por pessoa física ou por pessoa jurídica, não sujeita a COFINS, ainda que em etapas anteriores a esses fornecedores tenha havido incidência das contribuições. Pense que o crédito presumido de IPI, previsto na Lei 10.276, é devido a empresas produtoras e exportadoras de mercadorias nacionais sobre suas aquisições, conforme se expõe o artigo 1º anteriormente transcrito. Aqui eu transcrevo de novo. Portanto, conclui-se que a legislação em regência expressamente determina que é necessário que haja uma operação de aquisição para que surta o respectivo crédito presumido de IPI, o que não existe em caso. O CARF, em caso análogo, julgou um caso semelhante no dia 21 de novembro de 2009, entendendo que pela impossibilidade do crédito presumido na inexistência de aquisição de MP, IPI ou ME, no acordo de final 126, de relatoria da conselheira Thaís. Aqui ela diz que deve ser excluído da base de cálculo o crédito presumido matéria-prima produzida pelo próprio contribuinte. No nosso caso aqui é o serviço do próprio, os
próprios empregados do contribuinte, né? Assim como os insumos produzidos no próprio estabelecimento não podem integrar a base de cálculo do prédio presumídio, os serviços prestados por funcionários da empresa também não integram. Estender o benefício a custos referentes a atividades internas importa a interpretação analógica e extensiva não aplicada ao caso da legislação concedente de benefícios fiscais. Portanto, tais serviços não podem ser considerados para fins de apuração do crédito presumido IPI por falta de previsão legal. Esse é um tópico, presidente. Ok, passo a palavra ao doutor Vinícius. Com a relatora, presidente. Doutor Walker Araújo. Relatora. Doutor Jorge. Relatora. Zé Renato. Com a relatora, presidente. Larissa. A relatora. Doutor Rafael. Acompanho a relatora. Também acompanho o relator. Então, também foi negado o provimento a esse capítulo recursal. Próximo capítulo, doutora. Das glosas dos materiais de limpeza. Segundo a recorrente, foram glosados produtos no grupo químicos outros. Em verdade, são aplicados na limpeza e conservação dos instrumentos no processo produtivo. Nos dizeres da recorrente, tais itens visam evitar incrustações e a presença de impurezas no produto final que o torne impróprio para o consumo. Abaixo a listagem contida no recurso. Com relação a tais itens, outros químicos, o despacho decisório consignou o seguinte. Isso aqui, na verdade, relativamente aos materiais denominados outros químicos, anteriormente enquadrados no material de auxiliar de produção, ácido cítrico, ácido sulfúrico, inibidor de corrosão, homina neutralizante, fosfato de monossódico, são produtos utilizados para tratamento de águas industriais. A homina neutralizante tem por finalidade o ajuste de pH, o inibidor de corrosão tem por finalidade inibir a corrosão dos equipamentos industriais, o fosfato de monossódio tem por finalidade o ajuste de pH, haja vista ser um produto alcalino, é bem utilizado para inibir corrosão de equipamentos industriais e a formação de incrustações devido à formação de um filme protetor nas paredes internas das tubulações, equipamentos e ácido fânico tem por finalidade a limpeza de filtros. Tendo em vista o disposto no artigo 147 do Decreto 2637 de 98, da RIGO-RIP, redação dada pelo artigo 64, para efeito do cálculo do crédito presumido, a legislação não se refere ao insumo genericamente utilizado na produção, mas especificamente às matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, esses também tratados como insumo, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se entre as matérias-primas, produtos intermediários, aqueles que, embora não integram no produto, sejam consumidos no processo de industrialização, tal se compreendidos entre os bens do ativo permanente. Não resta dúvida, para que o produto venha compor a base de cálculo do crédito presumido IPI, necessário se faz o seu enquadramento numa das hipóteses de insumos apresentados, ou seja, além dos insumos que se integram no produto final, quaisquer outros que sofram em função da ação exercida diretamente sobre o produto da fabricação, ou por ele diretamente sofrida, alterações tais como desgaste, dano, perda ou propriedades químicas ou físicas ou químicas. Aqui eu citei o parecer normativo 65 de 79. Por tais razões, deve ser mantida a glosa. Ok, passo a palavra para o doutor Vinícius. Com a relatora. Doutor Walker. Só uma dúvida só, aquele repetitivo que trata... não, aquele lá é de crédito básico de IPI, né? Aqui nós estamos falando de crédito presumido, né? Sim, mas de que você está falando? Calma. Não, porque ele afastou um pouco essa restrição do conceito de insumo de IPI, ele flexibilizou um pouquinho, né? Tem aquele repetitivo do IPI. Sabe qual é o número? Então, eu estou procurando. Flexibilizou? Ele flexibilizou um pouquinho, porque acho que esse parecer ele restringe aqui só a produtos que sofram alterações. Eu acho que o repetitivo ele alargou um pouquinho, admitindo produtos aplicados, não que se incorpore.
essa solução de sofra desgaste. Hã? Que sofra desgaste. É que esse parecer aqui não foi alvo lá daquele repetitivo, porque esse parecer aqui ele só condiciona ao que sofra desgaste, ao que se incorpore, não é? Não, esse parecer aí, o anterior a ele que vinha com um conceito mais restrito. O repetitivo, ele já, vamos dizer assim, assimila esse parecer aí. É esse parecer que assimila. Eu fiquei em dúvida nisso. Esse parecer ainda é válido. É que anterior a ele tinha um outro. Que era mais restritivo, né? Aí veio até esse repetitivo aqui que confirmou que não haveria necessidade de incorporar o produto, né? Bastasse que ele fosse aplicado ou utilizado para produção, que não necessariamente condicionasse a incorporação, né? É isso. É o desgaste. Tem que ser. Então, mas ó, se você ler o que a doutora Denise botou, a parte que ela botou, deixa bem claro isso. Mas a minha dúvida era se o repetitivo tinha falado sobre esse parecer, afastado esse parecer, mas o Vinícius já me esclareceu, já veio só essa dúvida só. E por outro lado também os produtos aqui que a gente vê, eles não fazem parte ali do processo, né? São produtos para limpar ali máquinas, equipamentos, não são nem aplicados ao produto, né? É mais uma forma para a conservação do maquinário do que para a utilização do produto. Isso. Bom, enfim, com a relatora. Ok, doutor Jorge. Eu vou votar com a relatora, mas Denise, eu não quero ser chato, mas pelo menos para mim, faltou um link mais direto do que você está falando de parecer, porque colocou muito bem com o produto. Eu colocaria uma última linha para melhorar essa conclusão. Só isso. Correto. Eu vou fazer isso, pode ter A sua sugestão é botar uma linha após o parecer para fazer a substituição do parecer às questões fáticas, é isso? Mas ela faz aqui tem um parágrafo escondido, eu acho que talvez o Jorge não viu, que ela fala assim, olha, ela sintetiza o que isso aqui, né, em contraponto ao parecer. Ela fala assim, ou seja, além dos insumos que se integram ao produto final, quaisquer outros que sofram em função da ação exercida sobre o produto em fabricação ou por ele diretamente sofrida, alterações tais como desgaste, dano, perda de propriedades físicas ou químicas. Que é isso que esse parecer de 79 trouxe. O parecer anterior, eu acho que é o de 74, que era mais restritivo. Não, mas tudo bem, eu ponho essa conclusão embaixo, não tem problema. Ok. Eu também voto. Bom, Rafael. Larissa. Faltou. Não, Zé Renato. O Zé. Zé já foi, né? Eu voto com a relatora. Tá. Aí eu também. Jorge, Zé Renato, Larissa. Isso. Eu também acompanho, presidente. Ok, eu também acompanho. Então foi negado o provimento a esse capítulo recursal. Vamos para o próximo, doutora. 2 itens considerados não exportados. No tocante à glosa de créditos por elementos considerados não exportados, a recorrente informa que, em verdade, esses elementos foram exportados no período seguinte. Defende que não há dúvida de que o crédito é devido, pois a decisão foi motivada apenas pelo fato de não ter sido exportado e invocando o princípio da verdade material, visto que suposta incorreção no procedimento adotado não inviabiliza pleitear a alocação de tal crédito ao pedido formulado no processo administrativo vinculado ao trimestre subsequente. Sobre esse tópico, a decisão recorrida assim se manifestou. Quanto à glosa dos insumos utilizados nos produtos não acabados ou acabados, mas não vendidos, exportados, alega o interessado que sua exportação se deu no período seguinte, vindo a pleitear a alocação do crédito ao pedido formulário no processo administrativo vinculado a um trimestre subsequente, indevidamente considerado no presente pedido.
Aqui ela cita a Instrução Normativa 69, os artigos 11 e 12, que diz que deverá excluir da base de cálculo o crédito presumido do valor dos insumos correspondente à matéria-prima, produtos intermediários, materiais de embalagem, bem assim energia elétrica, prestação de serviço por encomenda utilizados de produtos não acabados e acabados, mas não vendidos. Não há menor dúvida quanto à exclusão dos insumos utilizados nos produtos não acabados e acabados, mas não vendidos da base de cálculo do trimestre hora considerado, não discordando a empresa relativamente à sua exclusão, vindo a requerer a adição desses valores no trimestre seguinte. No entanto, cabe esclarecer que não procede tal solicitação, uma vez que em sede de manifestação de conformidade não existe previsão legal para acatar a transferência de créditos indevidamente apurados em um trimestre para o seguinte, razão pela qual não há reforma a ser feita quanto à glosa efetuada. Por fim, registre que, mais uma vez, que a condição da fruição do benefício está intimamente ligada ao incentivo à exportação, sendo, portanto, necessário que os insumos sejam utilizados no processo industrial de produtos exportados e não simplesmente os insumos adquiridos pela empresa que não foram consumidos. Aí digo eu, o incentivo visa desonrar as importações de produtos nacionais e a expressão produtora e exportadora contida na lei, obviamente, não abrange produtos mercadorias que não tenham sido exportados ou exportados em trimestres subsequentes. Assim, não presente os requisitos básicos que o produto tenha sido exportado, correta é a glosa, não merecendo reparo a decisão recorrida. Esse é um tópico. Eu posso já falar da taxa Selic, que a taxa Selic... Pode falar da taxa Selic e a gente volta depois. A aplicação tem aquela decisão, aquela súmula do STJ, e também tem a súmula CARF 154, só que deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para análise do pedido do contribuinte. Assim, a aplicação da taxa Selic dos créditos presumidos a serem ressarcidos tem como dies a qual o 361 dias do protocolo do pedido nos termos do enunciado da súmula 154, da conclusão. Esse é só o Renato que sabe falar, só o Zé. A gente se enrola aqui. Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação do direito sobre o frete, por falta de interesse agir, para, na parte conhecida, afastar as preliminares arguídas e, no mérito, dar parcial provimento no sentido de autorizar a aplicação da taxa Selic como índice de correção a referidos créditos ao teor da súmula 154, a partir do encerramento do de 360 dias para análise do pedido do contribuinte, conforme o artigo 24 da Lei 11.457 de 2007. É com meu voto, senhor presidente. Ok. Doutor Vinícius. Estamos votando os dois capítulos. Com a relatora, presidente. Ok. Doutor Walker. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Renato. Presidente, só para registro, o RESP é o 1075.508, que é daquele outro tópico que a gente estava discutindo, né? Que ele fala lá que conceitua-se, sendo aqui, 1075.508. Tá. Ele fala que aqueles que, embora não integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização. Isso aí. Exatamente, são exatamente termos do parecer normativo 65. Isso. É 360º dia, tá? Obrigada, Zé. Eu volto com a relatora. Ok, doutora Larissa. Com a relatora. Doutor Rafael. Eu me acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora. Então, agora eu vou declarar o resultado. Quando no colegiado, unanimidade de votos, não conhecer de pai do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares arguídas, no mérito, ou também por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, para autorizar a aplicação da taxa Selic com índice de correção a referidos créditos, a partir do encerramento do prazo de 360 dias para análise do pedido do
Para análise do pedido do contribuinte, nos termos do voto da relatora. Doutor, o senhor ficou com alguma dúvida sobre o resultado? Não, presidente. Esse resultado continua exatamente o mesmo resultado dos dois. Eu vou copiar para os outros agora. Primeiro eu estou só declarando para esse. Perfeito. Okay. Nenhuma dúvida. De acordo com o que foi informado pela relatora, os itens 332 e 333... Presidente, só uma questão antes de declarar. Sim. Uma esclarecimento. Denise, nos outros havia o pedido expresso no recurso voluntário para diligência? Só porque se tiver, a gente teria também que... ele falou que queria... se manifestar, eu não sei se é da tribuna ou se é do recurso voluntário. É que, como a matéria, a diligência é para comprovar a existência de notas do corte de escassa que rodeio. Não vai fazer diferença. Como não vai, mas evento desses itens. A única pergunta se tem. A pergunta. A relevância é só para evitar embargos. Isso, de omissão. É só isso. Para evitar embargos, porque na verdade para a gente não vai fazer diferença, porque se a gente não está dando a matéria em questão de direito, a questão fática não vai influenciar em nada. Eu já verifiquei, presidente. Um segundo eu já lhe digo se tem no pedido expresso. Foi feito da tribuna, mas eu já verifico aqui nos autos na íntegra e já informo. Porque a diferença só é que eu vou continuar, teríamos o mesmo resultado. A diferença é que teria mais uma preliminar, que era o pedido de diligência negado, que teria que estar constando nos votos. Só essa seria a diferença. Não, presidente, olhando rápido assim, né, não tem pedido de diligência, não. Ele só se insurge quanto à negativa do pedido de diligência da delegacia da DRJ, mas isso foi colocado no... A preliminar de nulidade da decisão da DRJ, tá. Tudo bem. Perfeito. Então, estou copiando esse mesmo resultado para os itens 331 e 332, tá, doutor? Tá certo, obrigado. Tudo bem, presidente. Ok? Tudo bem. Agradeço a presença do senhor e desejo um bom dia. Em nome do colegiado. Obrigado a todos. Tchau. Vocês já querem entrar direto no próximo processo ou querem um intervalozinho? Quem está cansado? Dá para fazer um intervalo aí? Tá. Vocês é que mandam. Aqui é... Você dá uma levantada. Então tá bom. Fabiana, você pode interromper a gravação, por gentileza? Se acha.